Olá, meus amigos e amigas do YouTube, está começando mais um BDM. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 5 de dezembro. Acabei o meu dia de sábado agora, estou bem cansado. Apesar da gente ter começado o dia de hoje às 9h30, que é um horário relativamente até tarde, foi um dia onde não parou. Não teve tempo para quase nenhum intervalo, vários jogos bons ao mesmo tempo, vários jogos bons encavalando um com o outro. Tive que almoçar aqui na frente do computador mesmo, então vocês vão ver que eu já tô naquele, né, com o farol baixo aqui, já quase dormindo. Então vou tentar focar no dia de domingo pra gente planejar juntos aqui. Foi muito bom ter planejado o dia de sábado, a gente evitou várias pegadinhas, eu evitei de trabalhar o Chelsea, mas acho que o Chelsea não teve culpa aqui, acho que foi uma falha do Mendy, que é um bom goleiro, mas foi uma falha. Teve algumas outras situações bem interessantes aqui, por exemplo, aquela goleada do Leverkusen que a gente já estava esperando. Tivemos uma situação de alavancagem muito boa numa virada da Atalanta, que eu estava dentro, minha forma de trabalho eu tenho que estar mesmo. O Barcelona realmente mostrou pra gente que aquela odd estava errada contra o Betis que é um bom time. O Watford realmente deu espaço para o City conseguir quase golear. Eu fiquei fribetado na goleada. Como perde o gol o City, pelo amor de Deus. Também fiquei dentro da goleada do Milan, que também perdeu muito gol, mas aqui eu não peguei o back no início. Não consegui fazer o jogo da Roma com a Inter. O que mais? Na Bundesliga 2 tivemos um bom jogo entre São Paulo e Schalke, uma vitória expressiva do São Paulo contra o Schalke. Para ser bem sincero, uma vitória muito expressiva. Eu não esperava uma goleada do São Paulo, mas uma vitória bem expressiva. Mantém aqui, ó, o 100% de aproveitamento em casa, chega agora aos 35 pontos e abre uma vantagem considerável para o segundo colocado Darmstadt, que não conseguiu vencer o time do Fortuna ontem, tá? Acho que teve algum outro destaque, teve a virada incrível do time do Mallorca para cima do Atlético Madrid. Olha aí, ó, o Mallorca nunca tinha vencido fora de casa, venceu a primeira vez, estatística confrontando realidade aqui da leitura de jogo, né? Para quem buscou bola parada nesse jogo, teve ali um bom prato cheio. Enfim, eu poderia ficar aqui mais meia hora falando sobre o dia de hoje. Foi um dia muito bom para mim, particularmente, financeiramente falando, a Atalanta foi o destaque, né? Mas vamos falar de amanhã. Vamos marcar aqui juntos, deixa eu ver se está pronto já o Notion aqui, ó. Tá no jeito. Vamos marcar o jogo de amanhã. Amanhã na Inglaterra eu quero acompanhar Manchester City e Crystal Palace. Eu tô com uma ideia de vir buscar gols nesse jogo. Eu não confio no time do United para match odds, sendo bem sincero, já confidenciei isso aqui para vocês, porque apesar de ter vários nomes muito interessantes, é um time que ainda não deu liga em relação à formação tática, em relação à equipe bem treinada, né? E o Crystal Palace, historicamente, talvez não agora, né, recente, né, mas historicamente é um time que sempre deu muito trabalho para os times grandes da Inglaterra. Liverpool, Arsenal, propriamente o City, o Tottenham, o United. Então, é um time chato de se jogar contra. Perdeu alguns jogadores, mas é um time chato de se jogar contra. Então, o que a gente tem aqui em relação a números? Só rapidamente, ó, o United dentro de casa é o 10º colocado. 3 vitórias apenas em 7 jogos, desempenho extremamente mediano em casa, tem 13 gols feitos e 13 gols sofridos, ou seja, marca e sofre mais ou menos uma média de 2 gols por jogo, é um time que cede espaço, né? E o Crystal Palace sofre em média 2 gols por jogo fora de casa e marca em média 9. Eu acho que a gente pode buscar gols aqui, acho que é muito mais seguro, talvez, dependendo da leitura, do que buscar um mercado de match odds, mas depende da leitura, obviamente, né? Manchester United e Crystal Palace. Se você não tem conta na Betfair, essa odd de United de 1,55 ela tá baixa, pelo que o jogo oferece, né? Mas tem uma super cotação da Betfair de 18, se você não tem conta e quiser aproveitar essa odd, eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá bom? Leia os termos de uso para não ter problemas. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa promoção, tem um vídeo lá no meu canal, no meu blog, theoborges.com, lá na aba Betfair, supercotação. Assiste esse vídeo que eu te explico sobre como funcionam as supercotações para você não ter problema. O outro jogo da Inglaterra que eu quero dar uma olhada é Tottenham e Norwich, mas o que chama atenção é só o adversário. Eu não tenho confiança de trabalhar o Tottenham, apesar dele ter aqui
5 vitórias em 7 jogos, é um time que marca pouquíssimos gols, tá? No último jogo contra o Brentford até fez 2 gols, mas é um time que marca pouco. 8 gols feitos, 8 gols sofridos, é uma média baixa, tá? O Norwich não venceu uma na competição até agora e só fez 3 gols. Então buscar gols aqui já vai ser uma heresia, mas talvez buscar alguma coisa em back Tottenham. Será? Será, cara? Eu vou dar esse benefício da dúvida pro Tottenham, pro Antônio Conte. Eu acho que o Conte precisava de um elenco bem melhor do que tá aí, mas tudo bem. Não custa olhar. A leitura não paga nada para ler o jogo. Se tiver leitura, ótimo. Eu vou deixar todos esses jogos que eu não vou fazer da Inglaterra, da Espanha e dos outros campeonatos no PDF de apoio que eu mando lá na comunidade, na aba comunidade aqui no YouTube, não é na comunidade de leitura, tá? No YouTube, se você participa da área de membros aqui do canal, se você apoia esse canal, você tem acesso à aba comunidade e as postagens que eu faço exclusiva para membro. Eu coloco o Bom Dia Mercado antes, né, alguns dias antes, e coloco também os PDFs que eu uso para trabalhar, onde me dão alguns números específicos para os meus métodos. Eu vou colocar, mesmo jogos que eu não for trabalhar aqui, eu vou colocar lá. Se você não é membro, considere me apoiar aí, e eu já vou te agradecendo por isso, tá bom? Então eu vou pular o restante dos jogos ingleses. Na Espanha, se você faz espanhol, eu não estou fazendo tanto, pelo menos os times mais intermediários eu não tenho feito, mas eu ficaria de olho em Rayo Vallecano e Espanhol, tá? O Espanhol ainda não venceu nenhuma na competição e tomou 10 gols, e o Rayo Vallecano é o melhor mandante da competição com 6 vitórias em 7 jogos. 16 gols feitos e 3 gols tomados. Bom ataque, boa defesa, bom aproveitamento em casa. Porém, o fato do Espanhol não ter nenhuma vitória na competição e o Rayo Vallecano ter vencido quase todos em casa não quer dizer nada. O que vai dizer é a leitura. Você vê o Atlético de Madrid perdeu para o Mallorca, que não tinha ganhado nenhuma também, né? Então do Espanhol eu vou ficar por aqui, não vou fazer... Se eu for fazer esse jogo, promete odds, mas provavelmente eu não faça, tá? Alemanha. Olhando para essa odd do Stuttgart, sabendo que o Stuttgart sente muita falta hoje de um homem de referência no ataque, de um homem em gol, afinal de contas o Kaladzic está machucado, o atacante austríaco, que também não é tudo isso, mas está machucado, eu acho essa cotação do Stuttgart somente justa pelo fato do Hertha Berlim ser um time muito frágil fora de casa. Sofreu 20 gols. Mas para ser bem sincero, eu acho que esse jogo é mais parelho do que o mercado acredita, tá? Então, para mim, o Stuttgart é um dos times que podem se complicar. O que significa um time que pode se complicar, Theo? Nada. Significa que você poderia, tá aqui o sinal de alerta, ó, ter um alerta maior caso você venha para trabalhar um back Stuttgart ou você esteja empolgadão para trabalhar back Stuttgart. Dá uma segurada, vê se o jogo realmente corresponde a isso para depois fazer alguma coisa, tá? Em relação à ofensividade, obviamente a gente tem aqui o time do Hertha, de maneira geral, marcando menos gols do que o Stuttgart, mas em relação a nomes de jogadores, o Piontek aqui do Hertha e o Jovetic são muito mais jogadores de frente do que os jogadores do Stuttgart, tá bom? Então eu venho para ficar de olho num possível match odds aqui, mas eu tomaria cuidado com o Stuttgart, com essa cotação. Pode ser um jogo mais parelho do que o mercado acredita, tá? Outro jogo que é difícil de analisar é Gladbach e Freiburg. Por quê? A odd do Gladbach ela é abaixo de 2 muito por conta do seu desempenho em casa ofensivo. O Gladbach tem uma média de 2 gols por jogo marcados em casa e sofreu apenas 4. É menos de um gol por jogo, é quase meio gol por jogo que ele sofre. Então é um time bom em casa, tem melhorado e tudo mais. Não é o melhor, mas tem melhorado bastante. Só que o visitante é o Freiburg, um dos melhores visitantes da competição. É difícil fazer gol no Freiburg fora de casa, tomou apenas 7. Né? É difícil vencer o Freiburg fora de casa, com o Freiburg jogando fora de casa, né? Então assim, essa odd do Gladbach está no limite, ela podia facilmente estar a 2, eu iria achar essa odd bem mais justa, tá? Então eu acho que isso aqui para mim é um jogo para match odds, mas devido ao bom desempenho ofensivo do Gladbach, talvez o Gladbach não seja aquele time para se complicar, pode não vencer, mas me estranha mais a odd do Stuttgart do que a odd do Gladbach, tá? Tem que ver aqui o Gladbach, logicamente, a parte ofensiva quem vai jogar. Aqui tá aparecendo que o Stindl e o Plea vão jogar.
o Embolo continua. O Embolo não está machucado, ele está não confirmado. Embolo e Thuram, se voltarem, excelente. O time do Gladbach com esses dois realmente fica muito bom, tá? O que eu ia falar? Série A italiana. Série A italiana tem vários jogos ali de bloco médio de muita gente que não gosta, né? Por exemplo, tem aqui um Spezia Sassuolo. Tem gente que não gosta de assistir esse jogo, acha muito low profile, né? Eu já acho bom, principalmente esses jogos às 11 horas, porque o Sassuolo, tem gente que não gosta do Sassuolo, mas eu acho que é questão de expectativa. O Sassuolo nas últimas temporadas, agora tem melhorado, né? Não começou tão bem essa temporada, mas historicamente o Sassuolo é um time que vai, né? Ou seja, tá perdendo de 2-0, ele vai para cima, ele vai tentar buscar pelo menos uma recuperação de resultado, às vezes até uma possível virada. Então, se você tem uma expectativa de trabalhar a alavancagem, é um time excelente. Agora, se você acha que o Sassuolo vai ficar te dando padrão pra você trabalhar, leia ele em odd alta, que ele vai ficar lá esperando a morte chegar, esquece, meu. O Sassuolo é um time porra louca, daqueles times assim, que você tem que saber o que esperar dele. Se você não souber trabalhar o Sassuolo, você toma na bunda bonito. Então o Sassuolo é um time que eu gosto de trabalhar mercado de gols, que eu gosto de trabalhar alavancagem. Para esse jogo, apesar do Spezia não ter um bom desempenho ofensivo em casa, o Sassuolo compensa com uma média de quase 2 gols marcados e feitos fora de casa. Eu consigo ver uma possibilidade de buscar um mercado de gols aqui, talvez um 2-1, no máximo 3 gols, mas se tem um jogo que o Spezia tem que pontuar, é contra times de bloco médio, né? Empoli, Sassuolo, Torino, Udinese, Sampdoria, porque o Spezia não vai vencer da galera lá de cima, né? Então, se ele quiser permanecer na Série A, ele tem que fazer ponto ali contra o bloco médio. Bolonha e Fiorentina também me causa uma sensação de gols, mas a gente tem que se aprofundar aqui. Primeiro, falar sobre o desfalque do Bolonha. Dei uma olhada aqui, o Arnautovic, que vem muito bem, não vai jogar, tá? O Musa Barrow, que veio da Atalanta, dá conta do recado? Dá, mas o Arnautovic é melhor. Na Fiorentina temos a volta do Nicolas Gonzalez, que veio do Stuttgart. Stuttgart, que eu comentei agora há pouco, é um excelente jogador, o Nicolas Gonzalez, principalmente para a situação quando a Fiorentina está na frente do placar, porque ele puxa muito bem os contra-ataques. Do Sam Vlahovic, o artilheiro da competição, um dos artilheiros da competição. Ricardo Saponara também é muito bom na parte ofensiva, tá? Não preciso nem dizer que o time da Fiore é muito bom. O que complica aqui? Desempenho dentro e fora. Óbvio, isso não vale tanto para dentro do jogo, porque isso pode mudar imediatamente, mas o Bolonha é muito mais time dentro de casa do que a Fiorentina fora. A Fiorentina fora tem apenas 3 vitórias em 8 jogos e só marcou 7 gols. Tomou 10, né? O Bolonha tem 14 gols feitos, mais ou menos uns 2 gols por jogo, e 9 gols tomados, tá? Uma média de 1 gol por jogo tomado. Qual que é o problema? De maneira geral, a Fiorentina tem 24 gols feitos. Então é um time que chama para gols, tá? Então eu vou ficar de olho sim no mercado de gols, talvez também com uma expectativa um pouco menor, talvez uns 3 estourando 4 gols, mas eu não gostaria de trabalhar só match odds aqui, porque pode ser um bom jogo para mamar um gol, tá? Porque principalmente o fato da Fiorentina ter um bom contra-ataque, se a Fiore estiver jogando mais recuada na hora do início do jogo, a gente pode ter aquela impressão de lei Fiore. Isso aqui pode dar um prejuízo engraçado, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado com o match odds. Venezia e Verona. Se esse jogo fosse invertido, se o Verona jogasse em casa, provavelmente viria para trabalhar um lei Venezia. Por quê? Como mandante da competição, o Verona é foda. É difícil ter um aproveitamento igual o Verona tem em casa, principalmente em gols marcados. Mas, fora de casa, o Verona não venceu nenhuma. Só tem 10 gols feitos, tem 2 gols tomados mais ou menos por jogo fora. E o Venezia tem uma média ali de 2 vitórias apenas. Ou seja, tem tudo para ser um jogo merda se eu buscar somente números. Mas eu não trabalho só com números, eu trabalho com leitura. Então, eu entendo que essa cotação do Verona ela tá justa, próximo de 2. Mas eu não viria para esse jogo só enviesado para trabalhar back Verona. Eu acho que a gente pode ter algo mais aqui. Pode ser uma coisa interessante do Venezia. E eu vou ficar de olho inicialmente aqui para o match odds. Venezia
e Verona, tá bom? Depois nós temos Sampdoria e Lazio, também mesma coisa aqui, eu acho que repete um pouco. A Lazio dentro de casa é um furacão, tem 8 vitórias, 8 jogos e 5 vitórias, mas fora de casa é um ventinho, vamos dizer, né? Tem uma vitória apenas em 7 jogos, uma média de 1 gol marcado apenas por um jogo e quase 3 gols sofridos, puxa bastante para o over. Já a Sampdoria em casa tem uma média de 12 gols marcados e 17 sofridos. Geralmente quando a Samp pisa em campo é jogo para gols, a não ser fora de casa, mas dentro de casa costuma ser um jogo bom para gols. Então eu vou manter aqui essa minha ideia de trabalhar a Sampdoria em gols. Não confio na Sampdoria para match odds. Quando é um time que está melhor em campo, ela não consegue manter a superioridade. Quando é um time que está pior em campo, ela se toca bastante em contra-ataque, principalmente com Antonio Candreva, que foi jogador da Inter, Francesco Caputo, que tem jogado bastante no lugar do Quagliarella, tá? Aqui o Darmstadt continua fora de casa, fora do jogo. Por último, Juventus e Genoa. Estatisticamente falando, daria para buscar um back Juventus aqui. A odd é baixa? É. Quem que eu preciso em campo para poder fazer isso? Paulo Dybala. É o jogador-chave da Juve. Ramsey segue fora, o Chiesa fora, mas o Dybala dá conta do recado. E o Genoa é muito fraco, dependendo do comportamento, dá sim para buscar um back a Juve. Não viria para trabalhar a goleada de Juventus. Não que não possa entrar, mas a Juventus não é aquele time que costuma golear, que fica com essa fome de fazer gol o tempo todo. Acabou a Itália, vou puxar na Bundes 2 e a gente já finaliza a Europa. Deixa eu só passar aqui, ó, Campeonato Português. Braga e Estoril. Se não fosse esse adversário, eu viria para trabalhar back Braga, mas o Estoril é um adversário muito chato. Além de ser o quinto colocado, é um dos melhores visitantes da competição, só tomou 4 gols. Difícil, ficaria de fora desse jogo, tá? Acho a odd do Braga muito baixa. No francês eu não vou fazer nada, não tenho feito. Aqui na Holanda nós temos um Feyenoord contra o Fortuna. O Feyenoord é um dos melhores mandantes da competição. Tomou uma média de 1 gol por jogo, fez quase 3. E o Fortuna é bem porra louca, tem 0 vitórias. Dá pra ficar de olho também no back Feyenoord, né? Feyenoord. Apesar de eu não ser um cara que acompanha tanto o campeonato holandês, eu tô tentando mudar isso. Pelo menos nessas grandes equipes. Na Premiership nós temos o Celtic pegando o Dundee. São 2 times na cidade do Dundee, se eu não me engano. Esse aí é o time bom, o outro é o Dundee normal, o FC. Esse aqui o United parece que é bom. Dentro de casa fez 6 gols, tomou apenas 4. Parece bem difícil, eu vou pular esse jogo aqui, tá? Na Bundes 2, jogos difíceis hoje, amanhã cedo, né? Heidenheim e Regensburg, jogos muito parelhos. O Regensburg não é um excelente visitante, é um visitante normal. A Bundesliga 2 fora de casa ela é bem nivelada por baixo. E o Heidenheim, dentro de casa, é um bom mandante, mas também não faz tanto gol assim, né? Os resultados do Heidenheim de vitória quase sempre são 2-1. Eu acho que isso aqui é jogo para leitura, para ao vivo. Não viria para fazer nada muito enviesado aqui, tá? Dresden e Karlsruhe. O Dresden, fazer gol no Dresden fora de casa é complicado. Eles tomaram apenas 5 gols em 7 partidas. E também é complicado para o Dresden marcar gols. É um ataque fraco, tá? O Karlsruhe vinha sendo meu queridinho nas últimas 2 temporadas em relação a bolas aéreas, mas o time vem caindo nesse fundamento. Já está atrás de Schalke, está atrás do Fortuna, está atrás do próprio Regensburg, que é muito bom nesse fundamento. Então não tem sido um time tão confiável. Se for para fazer alguma coisa aqui, faria na leitura, talvez no final do jogo, 1 gol apenas ou 2, estourando, tá? Parece que o Dresden vai brigar realmente para não cair esse ano. O Dresden foi campeão da 3ª Liga. E por último nós temos um Hannover-Hamburgo. Esse jogo eu também tenho dificuldade para vir trabalhar gols, porque apesar do Hamburgo ser um bom time fora de casa, não é um time que marca tanto fora, tem 11 gols marcados apenas, dá 1,5 gol por jogo por aí. E o Hannover dentro de casa, depois que perdeu o Marvin Duksch, só tem 4 gols marcados em 7 jogos e 7 gols sofridos. É difícil fazer gol no Hannover e é difícil que ele faça também. Então, inicialmente, eu não trabalho tanto a Bundesliga 2 no match odds,
mas eu vou dar essa colher de chá aqui pro Hamburgo e tentar buscar alguma coisa em Lei Hannover. Quem sabe aqui, no caso em Lei Hannover, aqui poderia ser qualquer um dos dois e aqui no Gladbach também, né? Vamos voltar para cá. Bom, falei sobre a Europa inteira. Vamos falar sobre o Brasileirão para encerrar. O Brasileirão praticamente quase todo definido. O Atlético Mineiro é campeão. Parabéns ao Galo, já falei isso. 1,70 hoje do Galo em casa. Se o Galo botar marcha aqui, vence. Vence mesmo. Mas, porra, vai jogar um time de ressaca aqui, né? Então, porra, não necessariamente precisa vencer. Afinal de contas, já tá com uma vantagem incrível aqui. Só se for para melhorar o desempenho em casa. Se quiser manter ali aquele desempenho foda em casa. Um dos melhores desempenhos em pontos corridos dentro de casa. Vai pegar um Bragantino que precisa vencer. O Fortaleza venceu. Nesse momento, na verdade, né? Se o Galo for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga direta para a fase de grupos, se eu não estou enganado, né? E aí, como já tem o Palmeiras, iria o sexto colocado também, mas não é certeza, então o Bragantino precisa vencer. Mas eu vou pular esse jogo, pelo fato do Galo já ser campeão, não sei o que esperar aqui. Bahia e Fluminense, o Bahia precisa desesperadamente da vitória, nada mais interessa pro Bahia do que a vitória, e empatar aqui já é ruim pra caramba, e o Fluminense, mesma coisa do Bragantino, ainda tem chance de chegar pelo menos numa quinta colocação. Dá até pra chegar em quarto, mas é muito difícil, precisaria de uma combinação muito grande de resultado. Eu não sei o que esperar aqui, o Bahia vem de 2-0 pra cima do Galo, toma uma virada em 6 minutos. O Bahia, assim, emocionalmente falando, o Bahia tomou uma rasteira, né? Não sei se a torcida deve ser, obviamente, deve lotar de novo a Fonte Nova, mas, porra, o que a torcida do Bahia sofreu aquele dia não tá no gibi, né? E fez uma festa bonita. Eu não sei o que esperar aqui, cara. Não sei. E eu nem indico trabalhar match odds desse jogo, porque esse jogo é tão tenso, que eu não duvido nada que o Fluminense talvez comece melhor e o Bahia faça um gol no contra-ataque, você mama esse gol, cara. Isso é jogo pra pular fora. Tá? Um jogo que eu quero assistir, o Ceará e América eu já vou pular de uma vez pelo horário, tá? 9 horas, 7 horas da noite eu vou estar igual eu tô agora, ó. Tá vendo? Cansado, a voz arrastada, um dia cheio. Mas esse jogo do Corinthians e Grêmio eu quero ver. Por quê? O Corinthians, cara, ele tá aqui, ó, entalado com o Grêmio desde 2007. Não foi culpa do Grêmio, o Corinthians ter caído, obviamente não é o último, não é quem bota a pá de cal que prejudica o time, obviamente o rebaixamento é conquistado ao longo do campeonato, mas o corintiano tem essa vontade de ferrar o time do Grêmio para vingar 2007. O Grêmio, cara, vai ter um ambiente extremamente hostil aqui na Arena do Corinthians. Não espere o contrário, tá? Os caras vão vai botar o terror. Só que é o seguinte, o Corinthians aqui, ou ele realmente fecha o caixão do Grêmio, ou ele vira coveiro e desenterra o Grêmio. Porque se o Grêmio vencer esse jogo, vai ser difícil o Grêmio cair, porque o último jogo do Grêmio vai ser contra o Galo. E aí é bem provável que o Grêmio vença, né? Então é o seguinte, esse jogo eu venho pro match odds, e vai ser um jogo tenso pra caceta, tá? Vai ser um jogo tenso. O Grêmio, ele precisa sair pelo menos com um empate daqui pra tentar continuar vivo, porque se perder, tá praticamente rebaixado, tá? A situação do Grêmio é muito complicada. O Grêmio, se empatar, vai a 40 e poderia chegar a 43 no último jogo, mas é muito difícil, porque aí Cuiabá também contra Fortaleza e Santos não teria que perder os 2 jogos, o Juventude contra São Paulo, Corinthians e acho que tem mais um time, teria que não perder todos os jogos, é muito difícil. Pro Grêmio sonhar aqui, velho, ele tem que ganhar, né? Então é o seguinte, o Grêmio ou vai pra cima e se expõe, ou se segura e acaba tomando um gol do Corinthians. Não sei o que o Grêmio vai fazer, mas eu acho que pode ser um jogo bom para match odds, tá bom? Eu que não torço para Corinthians e Grêmio, vamos de espectador e se der alguma oportunidade de trabalho, excelente. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. O PDF de apoio para esses jogos de hoje e para os outros jogos que eu não falei tá na aba comunidade aqui dentro do YouTube para quem é apoiador do canal. Vejo você no Discord do Leitura, o link do Leitura está aqui embaixo.
Vejo você no Telegram, link do meu Telegram tá aqui embaixo. Me acompanhe no Telegram, tô sempre mandando meu dia a dia de trabalho lá. E vamos descansar um pouquinho, que amanhã tem mais. Um abraço.